Olá, boa noite. Boa noite a todos, meninos e meninas do ICG, alunos, alunas. Nós estamos começando a semana, essa é a semana de comemoração aos 12 anos do ICG. É o início do 20º Seminário Multidisciplinar. Tá? Estou começando agora. Ontem nós tivemos uma live, começou ontem na verdade as comemorações. Ontem nós iniciamos a live, tivemos com o professor Wesley Brito. Nós falamos sobre, dentro do curso TTI, né? Ele é professor nosso aqui, que fala ontem ele falou de direito e legislação no sistema cartorial. Isso é um ato muito importante para os corretores. Então nós tivemos essa live ontem, voltada aos nossos alunos do curso TTI e aos demais também, né, que se interessou. Foi sucesso, nós tivemos mais de 130 acessos ontem. Então foi ótima a live, né? Muitas pessoas elogiaram, gostaram, e a gente pretende manter a qualidade hoje. Estou tentando substituir aqui a professora Sandra, aconteceu imprevisto, ela está acompanhando a mãe dela no hospital, né? Então teve esse imprevisto, ela teve que ir lá. Então hoje eu estou representando a professora Sandra, ela não está aqui, mas está em espírito, em pensamento, né? Está aqui com a gente também. Acho que a maioria de vocês, todos vocês conhecem ela, faz muita questão de estar aqui, então ela estava aqui até agora há pouco, teve que sair. Mas enfim, vamos seguindo essa noite, as comemorações seguem, vamos ter toda essa semana ainda de comemoração com lives. Hoje nós vamos receber a professora Fabiana Arami. Amanhã nós teremos músicas, nós teremos homenagem aos professores, também diz professores. Vai ter com o Gilberto Correia e com o Wagner Chan. Gilberto Correia todo mundo conhece, né? O Wagner Chan, ele é um violinista todo mundo conhece também, ele é bem famoso. Então essa semana vai ser toda semana de lives, tá certo? A professora Sandra chegou agora, então eu vou sair e deixar o lugar dela aqui prontinho. Ainda bem que deu certo. Oi, gente. Boa noite, boa noite. Obrigado, Dimas. Valeu. Feliz aniversário. O que estou fazendo de errado? Estou fazendo uma coisa errada aqui, gente. Então, obrigada ao Dimas por estar aí com a gente. Vocês viram que é uma programação excelente. São 12 anos do ICG. E a gente vai, então, com essa programação maravilhosa, dar destaque para o dia de amanhã. Amanhã, 15 de outubro, Dia dos Professores, nós vamos ter 2 artistas maravilhosos com a gente. A ideia é trazer para esse dia cultura, homenagear você, professora, homenagear os nossos acadêmicos, os nossos docentes. Então é um dia de muita alegria. Essa semana está difícil para mim, eu estou enfrentando alguns problemas de saúde familiares, mas está tudo sob controle. Está tudo nas mãos de Deus e é só gratidão. Então amanhã nós vamos ter com a gente o Gilberto Correia e o Wagner Chan. 2 artistas incríveis que vão homenagear você. Então nós estamos te esperando. E para hoje a nossa convidada especial, Fabiana Arami. A Fabiana, ela já está entrando aí, a Stephanie está me ajudando. A Fabiana é uma pessoa muito especial, ela manda muito bem na educação à distância, nas tecnologias. Ela é formada em redes, ela fez também pedagogia, esteve com a gente nesse curso de 2ª graduação. E agora ela é uma pessoa extremamente importante aqui no ICG. Então hoje a nossa ideia é bater papo, conversar sobre esse tema tão importante, que são a questão dos ambientes virtuais, das aulas remotas, das tecnologias, da educação híbrida, porque nós somos tomados por esse momento.
Hoje a aula presencial, ela parou. Então, nós tivemos que descobrir outros jeitos, e outros jeitos que estão nos trazendo muito conhecimento, outros jeitos que estão nos permitindo ficar em casa, para ter um pouco mais de segurança. É isso, então. Fabiana, tá aí já. Opa, estou aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, professora. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Estamos aí, animados para falar desse assunto e hoje de AVA, né, de ambiente virtual de aprendizagem. É um momento assim, muito bacana, né? Sim. Eu tô cuidando aqui, tô olhando meu ladinho, porque eu tô vendo as meninas colocarem bolso, sim, estão participando, também nossos alunos. Então, acolher os nossos alunos aí de psicopedagogia, de educação especial, nosso curso de educação coletivo, MBA, que está conosco também, neuropedagogia, segunda graduação em pedagogia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse seminário é para vocês. E vamos começar. Eu vou olhar aqui, que eu vejo a Fabiana do meu ladinho, porque eu botei meu celular aqui para te acompanhar. Olha lá, oi, Fabiana. Está lembrando de você do curso de pedagogia? Sim. Fabiana, coisa boa. Fabiana, vamos começar a pensar um pouco o que são esses ambientes virtuais de aprendizagem, como eles hoje vieram, como eles chegaram, como eles estão se consolidando. O que você fala para a gente pessoal? Sim. A gente fica entrevistadora, aniversário de CG, faz tudo pra gente. Pois bem, pessoal, quando a gente fala sobre ambientes virtuais de aprendizagem, né, o famoso AVA, acho que uma sigla que talvez muitos nem conheciam, né, mas que esse ano aí foi uma sigla muito falada. Entrar no AVA, sair do AVA, muda o AVA, né? Quem que é esse AVA? Né? Então, o AVA é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, ele é um local, né, virtual, equivalente à nossa sala de aula. Se nós fôssemos ver, né, a definição dele seria um programa de gestão responsável por simular um ambiente semelhante a uma sala de aula de maneira digital. Ou seja, o AVA é aquele local onde o aluno terá acesso, então, né, a todo o seu material de aula. É lá que ele vai acessar todo o conteúdo, é lá que ele vai assistir os vídeos, que ele vai postar as suas atividades, né? Então, vai ser o ambiente desse aluno. Eu até separei aqui, e uma coisa interessante, que quando a gente fala de AVA, muitas pessoas perguntam, AVA é mudo? Mudo e AVA são a mesma coisa? Eles são sinônimos? Não, mudo é um dos tipos, né, de ambientes virtuais de aprendizagem. Nós temos outros, tá? Então, quando a gente fala sobre esses tipos, nós temos tanto ambientes, né, voltados para plataformas abertas, né, que são livres e abertos. O que é isso? Né? Um software livre, né, que são softwares que eu posso mudar esse código, que eu posso alterar esse código-fonte. Tá? Então, nós temos aí o Moodle, que é o mais conhecido deles, né? O Teleduc, né? Que ele foi criado pela, né, Unicamp, Improinfo, que é do MEC, né? Temos o Canvas, e temos outras plataformas também, né? Comerciais, como Blackboard, Web Aula, o próprio Classroom, que algumas escolas estão fazendo uso, né? Então, é esse local onde alunos e professores, né, se encontram. Eu até separei algumas coisinhas aqui, para a gente deixar claro, né, o que o aluno encontra em um AVA e o que o professor pode disponibilizar, né, quais são os recursos. E isso, sim, né, independente se ele está utilizando um Moodle ou se ele está utilizando um outro ambiente virtual qualquer. Né? Então, no caso do aluno, é onde ele vai ter acesso, como eu já tinha colocado, a esses conteúdos do curso. Seja links, seja vídeos, textos, é onde ele vai buscar ajuda, né, que vai ter lá as FAQs, glossários, os fóruns de ajuda. Nesse local também, no AVA, que o aluno vai também, o quê? Né, manter contato com seus colegas, seja através de chat, seja através de mensagens, de e-mail, né, onde ele vai... Oi? Fabiana? Tá Sim? me ouvindo?
Sim, estou. Mulher de Deus, você sabe muito. Vamos tentar, eu estou aqui com os problemas de técnicos, Sim. de iluminação, mas acho que vocês estão me... Eu acho que uma coisa legal, eu estou vendo muita gente, que está morando para todos, ali, viu Malta, está presente, muitos do CPL está presente, muitos dos nossos alunos. A Esther já vai me atualizar quantas pessoas estão aí conosco, mas que bom. Então, a gente está falando, Camila, do ambiente virtual de aprendizagem. E você já entrou num assunto importante, que são as aulas remotas. Hoje a gente vê, por exemplo, nós temos um CT, ele tem um curso de corretor. E o curso de corretor, ele é um curso que nasceu em 2013 e ele tem todo o conteúdo, ele está no ambiente virtual. Então, nós preparamos a aula, esse aluno fica, ele assiste essa aula, faz os exercícios, né? A hora que ele achar melhor. A gente até tem um slogan que fala assim, aula onde você estiver e quando você quiser. Isso é diferente da aula remota. Né? O que nós estamos vivendo hoje, no caso das nossas pós-graduações, são as aulas remotas. O aluno fica na sua casa, o professor fica aqui no horário da aula. E ele vai oferecer, então, esse conteúdo, essa atividade, auxiliado, né, com material didático, como o chat, o WhatsApp, o e-mail, porque chega pelo e-mail material, chega pelo WhatsApp, e o professor está aqui lidando, igual nós estamos fazendo agora. Quem está com a gente está hoje, está nos acompanhando nesse horário, das 20 às 21, né? Que é um horário que nós temos as nossas aulas. Então, fala um pouco para a gente, qual é o seu sentimento, assim, você tem crianças na escola, você tem duas crianças, dois filhos que estão vivendo isso, você em casa, auxiliando. Então, como é essa experiência da aula remota? Porque acho que a gente já entendeu, nós não estamos hoje fazendo a pós no EAD, a nossa pós não é EAD. Para você fazer uma pós no EAD, você tem que ter uma legalidade, né? Você tem que ter um reconhecimento, você tem que ter uma autorização para realizar, mesmo com a pandemia. Então, hoje o que nós fazemos são atividades, aulas remotas. Sim. Professor, o seu áudio está cortando, tá? Algumas pessoas estão colocando aqui no chat. Você sabe muito. É interessante esse ponto, pessoal, né? Porque quando a gente fala sobre EAD, nós estamos falando sobre ensino a quê? Distância, né? Que é uma modalidade de ensino, que ela surgiu, não foi hoje, né? É uma coisa já antiga. Quando nós tínhamos os cursos, por exemplo, né, que eles utilizavam cartas e tudo, a gente estava falando sobre, né, ensino a quê? Distância. E vocês têm mais ou menos noção quando que surgiu isso? Né? Quem souber aí pode até colocar aí na mensagem quando que surgiu essa modalidade de EAD. Tá cortando meu áudio? Né? Então, foi uma modalidade que surgiu lá em 1728, né? Quando eles começaram a oferecer cursos aí com carta e tal. E hoje, né, a gente está fazendo uso desse ambiente do AVA, né, como aulas remotas. Né? Então, esse momento, né, de aula remota não é a mesma coisa que EAD, tá? Então, nesse momento, nós estamos fazendo o seguinte, né, pessoal, aí questão da data, tá? Foi 1728, tá? Quando o Jornal de Boston lá anunciou, né, qual que era, então, né, o curso, ok? Então, esse momento que nós estamos vivenciando agora, né, gente, de aula remota, nós estamos tentando tirar aquela parte presencial, né, quando não é possível, né, termos essas aulas presenciais, levando isso, então, para o ambiente virtual. Então, né, esse AVA, esse ambiente, ele serve como suporte. Então, ele pode ser usado aí, né, por exemplo, para que o aluno leia um texto antes da aula, ele pode ser utilizado para que ele postem as suas atividades, né, que é uma situação, né, muito, como que eu posso dizer, desafiante. Né? Como a professora falou, então foi um ano que, assim, mexeu com a vida de todos, né? Com a estrutura de todos. Não é fácil trabalhar em casa, né? Não é fácil a gente, né? Como se diz, né? Como que fala?
administrar esse tempo, esse espaço. Oi, professora? Eu vou lhe interromper para lhe perguntar o seguinte. Hoje... O áudio está cortando. O áudio está cortando? Tá. Tá. Hoje nós estamos aqui, a Steph está fazendo isso, mas nós temos é uma semana difícil, né? Minha mãe internou, o nosso, aqui o nosso, como é que fala esse nome? Oi? O nosso padrão internou. Então a gente está com dificuldade de energia, estamos emocionalmente assim, muito envolvidos, estamos felizes, mas ao mesmo tempo estamos sofrendo. Mas eu queria, e estou também, na parte de você, então, porque, falando isso, eu quero pedir a compreensão de vocês, porque eu cheguei depois. Mas a gente vai descobrindo coisas boas, a importância dos meus colaboradores, a importância da vida, sabe? A presença das pessoas nos auxiliando. Agora mesmo vocês viram o projeto, o diretor da faculdade dela também, que nos dá um apoio. Então, a gente vai ficando feliz com isso e estamos superando as dificuldades que apareceram todas novas nesse tema. Como você fala assim, desse trabalho no AVA, porque a minha experiência no AVA, ela é uma experiência muito organizada. Lá fica a atividade, todas as atividades. Lá, além das atividades, ficam as respostas dos alunos. É diferente da aula remota, né? Acho que a gente vai passar. A aula remota é uma aula que o aluno tem o seu material didático, mas esse material didático está lá no computador dele, se ele baixou, ou então está no e-mail dele, ou está impresso e ele achou bom fazer isso, porque ele gosta de estar podendo riscar, marcar. Então é um pouco diferente, mas o importante é que tanto a educação à distância, quanto as aulas remotas, elas estão tendo uma importância muito grande e veio assim, e emergiu um conceito forte que vinha sendo discutido, que é o conceito da educação híbrida, né? Sim. Então, essa educação híbrida, o conceito emergiu e a gente está vivendo sem conhecer exatamente o conceito, né? E a gente foi obrigada a partir para essa educação que pega um pouco a distância e um pouco presencial, né? Sim. A gente vai mesclando isso. Então, eu gostaria, você tem essa experiência de educação híbrida, né? Vai falando um pouco, mas conta um pouco das suas crianças. Você não falou aí como é que está sendo a sua experiência de mãe. O que você diria para o nosso educando hoje? O nosso acadêmico, ele é um acadêmico, Fabiana, que a maioria está em sala, e é docente. Então, você como mãe, vivendo essa experiência, o que você sugere? Quais são os cuidados assim, que a gente tem que ter para não perder essa essência da educação? Sim. Porque então, Paulo deixa eu falar um pouco sobre isso, Sandra. Que a essência da educação é uma essência de ensinar e de aprender. Né? Então, para não perder isso, o que você quer? Falando um pouco, né, sobre isso, né, sobre os meus filhos, primeiramente, né, eu queria falar o seguinte: é possível, apesar de ser difícil, é possível. Eu tenho aqui em casa, por exemplo, a minha filha, que tem 6 anos de idade, e tenho o meu filho, que está com 13 anos. Né? Então, assim, né, no início, quando colocaram que eles teriam aulas remotas, eu pensei, como que a minha filha, aos 6 anos de idade, terá uma aula remota? De início, né, eles colocaram, então, que eles teriam aquele momento, né, onde o aluno ficaria de frente para a tela de um computador uma hora toda só ouvindo. Uma criança de 6 anos, né, ela nunca conseguirá ficar ali uma hora sentada, né, apenas ouvindo. Até que eles perceberam o seguinte, que esses momentos, por mais que eles fossem remoto, por mais que eles fossem, né, utilizando outros recursos, poderia haver uma certa, o quê, né, interação. Então, assim, né, eles começaram a colocar outras atividades, colocar músicas, colocar atividades, né, movimentar esses alunos, interagir com eles. Então, quando a gente fala sobre aulas remotas, sobre educação à distância, não quer dizer que é algo que é longe, né?
Então, assim, eu acho muito importante isso, né? A metodologia que a gente faz uso dela, a interação desse professor, tá? No uso dessas tecnologias. Então, não é fácil, né? Mas é possível, tá? Então, e assim, né? Voltando sobre ensino híbrido, né? A gente tem ouvido falar muito isso nos últimos dias, né? A tendência é essa, né? Que eles retornem momentos presenciais e esses momentos sejam mesclados com aulas remotas. É verdade, né? Porque aí é que começa a surgir a importância desse professor que é desafiado, Sim. esse professor que ele vai buscar alternativas, e do outro lado, a importância da família, né? Que ela agora, ela é, para mim, eu vejo que o sucesso desse aluno, ele depende muito de uma família. Sim. Que está ali, que está presente, que auxilia, né? E me preocupa muito onde não há condições, para este acompanhamento. Mas isso fica para um outro momento, né? Sim, quando tem acompanhamento ou quando não tem, né? Seria um outro problema também, né? Quando não tem a família por próximo, e aí? Né? Então já seria para outro lado. Quando não tem a família, quando não tem a internet, quando não tem o recurso do computador, né? De um celular. Então, mas isso tudo, a gente sabe que daria uma conversa longa, mas o importante é saber que nós temos que passar por isso, nós não temos alternativa hoje, né? A pandemia nos trouxe um momento de aprender a acolher e aceitar. Sim. Acolher, aceitar e lidar com a diversidade da melhor forma possível. Então, vamos lá ainda, né, Fabiana? Vamos pensar, eu fico assim, ansiosa, fico pensando que isso é muito parecido com o presencial, que abraçar os nossos alunos. Agradecer a presença de todos, nós estamos aí com muitos alunos participando e estão preocupados com a presença, mas eu acho que o mais importante mesmo é essa alegria que a gente tem de compartilhar esse jeito de comemorar os 12 anos do ICG. Sim. O ICG, eu vou contar um pouquinho de história aqui antes da gente seguir. Mas o ICG nasce dentro da minha casa. O ICG é uma empresa goiana, aqui de Goiânia, e ele vai percorrendo muitas cidades. No início a gente viajava muito, levando as pós-graduações, e hoje a gente vem se consolidando e ficando de fato somente em Goiânia. Então, nossa empresa já fez muitas coisas e hoje ela é especialista no curso de corretor e nos cursos de pós-graduação. Então, a nossa ideia é ficar por aqui. Nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade. E esse papo contigo é muito bacana. Eu queria falar o quanto você foi importante quando a gente escolheu o Meet. Quando a gente escolheu o Meet como uma tecnologia para chegar perto do nosso cliente. E aí, essa importância de trabalhar com os professores, fazer a formação dos funcionários. E quanto mais a gente sabe, mais a gente não sabe. Né? É a incompletude. A gente está sempre inacabado. Graças É o que eu falo, né? Quando todo mundo aprender a usar todos os recursos disponíveis, a gente acaba com isso e volta para as aulas presenciais. Né? Então, isso, depois de 3 meses, você fala, gente, mas como que eu fazia isso antes, né? Que eu não sabia que, né, sobre esse recurso. Mas é isso, né? A vida é essa, né? É um constante aprendizado. E quando a gente fala sobre o Meet, a gente lembra também o seguinte, né? Sobre, aí no caso, né, sobre essas tecnologias que fazem essas videoconferências. Né? Então, muitas escolas, né, fazem uso tanto do Meet, tanto do Zoom, né, como o próprio Teams, né? E eles não utilizam, por exemplo, um AVA, um Moodle. Né? Eles têm esses momentos online juntamente com esses alunos e eles podem mandar também depois texto, material, os links, né? Até mesmo fazendo uso, né, desses locais. Né? E a gente percebe, né, o tanto que, né, cada uma dessas plataformas também, elas têm, né, evoluído. Né? Então, nós temos muitos recursos ali, né, unificado, né, recursos, seja de texto, de envio de material, né, de bate-papo, chamada de vídeo. Sim, o recurso. Sim. E são possibilidades que fazem parte desses recursos, né? Sim. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o Teams,
né, que ele é pela Microsoft, eu tenho todo, né, uma gama de outros recursos ali dentro, né, que eu posso enviar atividades, que eu posso corrigir, mesmo caso a questão do Meet, né, eu tenho outros recursos ali que eu posso fazer uso dele, né, então, né, claro que assim, né, cada um tem as suas limitações, seja a respeito, por exemplo, né, quantidade máxima por chamada, né, seja através, por exemplo, de tempo máximo por chamada, né, mas acho que cada escola aí já deu a sua ajustada, mas que no início assustou muito, né? Então, no início foi bem complicado. E eu percebo assim, que no início, quando tudo isso aconteceu, acho que a realidade da maioria dos meus acadêmicos, eles são isso. Amanhã é o dia dos professores, nós vamos homenagear vocês, Gilberto Correia e Wagner Chano. Então, queremos vocês das 20 às 20 conosco. Fecha o parênteses, né, gente? Então, quando a gente começou, e a realidade não havia, nós fizemos inúmeros calendários, porque assim, o primeiro impacto foi de que não era verdade, de que era passageiro, de que ia ser liberado, que a gente ia poder retornar ao presencial, e a gente fomos percebendo que era grave, que é grave, muito grave. E enquanto nós não tivermos uma vacina, nós tivermos uma cura, nós não temos, não é um decreto que vai nos deixar à vontade para as aulas presenciais. Né? E aí nós percebemos nessas idas e vindas que só tem um jeito de aprender, entrando e fazendo. A live é uma alternativa de conversa boa, eu ainda me sinto bem engessada, mas a gente tem que começar com isso. E a dificuldade é você falar com as pessoas sem ver as pessoas. É uma coisa assim que eu sinto bastante dificuldade, porque eu gosto de ver, de sentir e de saber o que está acontecendo. E quando eu vou olhando aqui para os meus alunos, que eu percebo que eles estão falando, tudo, eu tenho uma certa dificuldade de concentrar para olhar para eles e para olhar para o que eles falam. Né? Então, dá vontade de falar com todos, não dá? Dá vontade de interagir com todos, né? Eu também não sei falar sozinha. Aquela questão da gente fala e a turma ouve, né? Eu gosto dessa troca, dessa interação, de estar conversando, de buscar um retorno, de ouvir da turma, né? Mas isso aí também é, né, possível. Né? Então, como o pessoal está colocando aqui que não foi fácil, né, que foi um desafio muito grande, que né, foi muito difícil. Alguém colocou ali atrás, há uns segundinhos atrás, que foi tenso. Então, acho que a palavra foi essa, foi tenso. Né? Alguém colocou aqui, só Deus. Está sendo complicado, só Deus. Mas é isso, é Deus mesmo, mas não dá para falar, não dá para parar. E eu queria ler um pensamento, a gente, em seguida, eu já te provoco um pouco mais. Mas chegou na minha mão, pelo WhatsApp, uma mensagem, né? Essas pequenas frases aí da Cora Coralina. E olha que coisa mais bonita, vê se não somos nós. Né? Diz assim, e penso que é assim mesmo que a vida se passa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz. De pedaços de outra gente que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho para adicionar na aula. Sim. Eu, quando vi isso, né, Fabiana, eu fiquei assim, pensei, né, quantos professores nesses 12 anos, quantas viagens, quantas pessoas que estão na minha secretaria, quantas pessoas hoje, quando estourou os formadores lá fora, a gente teve que improvisar. Então, cada pessoa, né, que está com a gente, que suor pinga, que faz parte dessa história, então a gente só tem a agradecer. Eu aprendi muito, cada dia eu agradeço. Cada dia eu agradeço. E queria te agradecer também por você estar com a gente hoje e por você ter feito tanta diferença quando nós começamos, para você ter vindo, ter me ajudado, ter me ensinado muita coisa, sabe? Sou grata a você. Obrigada, professora.
Obrigada, nós estamos aqui para isso. E continuando, E que bom que aprenderam, né? E que bom que colocaram em prática aquilo que vocês aprenderam, né? Então, eu acho assim que isso é muito bom, né? A gente vê o fruto do nosso trabalho, né? Desde aqueles primeiros treinamentos, né? Sobre o Meet, sobre como fazer as agendas, o pessoal meio com medo, receoso, né? Ninguém queria começar. Então, né? Mas assim, isso é muito bom. O pessoal funcionando. Não está me ouvindo. Então, eu vou pedir aqui, vou falar bem alto. Melhorou, gente? Melhorou? Estão me ouvindo? A gente vai dar um jeito de superar isso para amanhã. Talvez o microfone facilite, né? Uhum. Mas se estão me ouvindo, está ótimo. E, Fabiana, eu queria que você falasse de novo. Você deu uma aula na pós, e você, nessa aula da pós, você ensinou um pouco as pessoas e viveu uma experiência de, por exemplo, preparar um questionário lá no G Suite, deixar esse questionário pronto, o aluno entra através do link, depois você tem um gráfico de resultado. Você ensinou a usar vários recursos que permitem uma aula mais participativa e o professor ter resultados sem usar tanto papel, né? Sim. Tenta chegar mais perto da nossa vida real. Porque o que angustia? Hoje, o funcionário que eu tive, esse amor de pessoa que abriu para a gente à noite, o Dimas pede toda semana e diz, professora, hoje eu tenho que levar as atividades do meu filho para a professora. Então, tem que ter um jeito mais fácil, né? Dessa atividade chegar para a professora. Sim. Se não todas, eu não defendo todas, mas acho importante algumas das atividades chegarem, sim, através dos meios aí da tecnologia que esses recursos nos oferecem. Então, fale um pouquinho disso, botando assim, bote o pé na nossa vida, tá? Na nossa vida docente, de professor de 4º ano, de 5º ano, os professores dos seus filhos. Sim. Eu acho que assim, né, gente, de início, né, a gente poderia utilizar, então, né, recursos do Google, né? Então, assim, a maioria aqui já tem um e-mail, né? Já tem um e-mail do Google, né? Um Gmail. E junto com aquele seu e-mail, já tem uma gama de outras ferramentas que a gente pode fazer uso. Então, assim, né, comece por ele, né? É gratuito. Então, assim, a primeira coisa, disco virtual, você ter aquele espaço seu ali, né? Aqueles 15 GB, aqueles 10 GB que você tem ali, né? E, assim, utilizar aquele espaço para que você, por exemplo, né, você possa criar um seu plano de aula, divulgar esse plano, compartilhar ele com outras pessoas, né, fazer com que outras pessoas editem também, se for o caso, no caso de um texto. Então, se a gente for pegar a questão do disco virtual, né, voltando à questão, né, do Google, seria, no caso, né, o Drive, né, o Google Drive. Para quem tem e-mail do Hotmail, Outlook, eu teria, então, né, o OneDrive, que seriam os mesmos recursos, onde eu posso colocar, por exemplo, ali os meus arquivos, eu posso criar pasta e eu tenho essa facilidade de acesso. Isso, né, gente, considerando o seguinte, porque às vezes você salva o seu arquivo dentro de um pendrive some, né, computador queima, e se você deixa isso salvo nas nuvens, né, eu tenho acesso a essa informação de qualquer local, seja do meu PC, notebook, celular, com essa facilidade. Além disso, nós temos vários tipos de documentos, né? Que, no caso, seria, por exemplo, né, o editor de texto, lá do Google Docs. Então, eu posso elaborar, né, um plano de aula, eu posso elaborar trabalhos para que meus alunos editem aquele texto em grupo, tá? Então, eu posso utilizar modelos. Então, talvez a pessoa não tenha muita familiaridade ali com essas ferramentas. Todas essas ferramentas, seja para, né, edição de texto, para planilhas, para elaboração de slide, nós temos vários modelos. E se vocês forem lá e abrir lá no seu Drive, lá no seu Google Docs, por exemplo, documentos, planilhas, vocês vão ter acesso a modelos prontos, né? Seria modelos, por exemplo, de planos de aula, de controles de atividade, de memorando. Então, vocês podem pegar esses modelos e fazer uso disso, tá? Vocês podem fazer uso dos formulários, né?
um questionário online para que o seu aluno responda, né? E você tenha esse retorno. Então, assim, nós temos várias ferramentas inclusas junto com o seu e-mail. Então, comece por aí, né? Comece a fazer uso das suas agendas, né? Acessar e utilizar, né, o seu material que você já tem em mãos. Então, a primeira dica que eu dou é essa, tá? Eu estou me lembrando, Sim. a gente vai assim pensando e vai até saindo um pouquinho, mas essa nossa verticalidade, assim, essa necessidade de entrarmos, de aprofundarmos com as tecnologias, elas vêm nos dando força, inclusive, para ir ao banco. Sim. Eu, até pouco tempo, eu não usava o banco do celular. E eu tenho aí quase 70 anos. Na minha época, as coisas eram físicas, a gente não conseguia fazer uma conexão, a gente pensava assim, nós falávamos uma videoconferência, a gente achava tão diferente, e a gente meio que recuava, preferia o encontro presencial. E hoje a gente está vendo com tanta familiaridade a videoconferência, as aulas pelo Meet, pelo Zoom, o banco, o banco no seu celular e você pagando as contas e fazendo todas eu não diria, mas eu faço quase todas as minhas movimentações. Então, de fato, é um outro momento. E a Vilma estava aqui, a Simone, né, dizendo que estava com a gente desde o início do CG, a Ivone dizendo que a gente tem que superar, a Vilma dizendo que é o primeiro dia que ela participa desse tipo de atividade usando o Instagram. O meu é o segundo, viu, Vilma? Mas a gente vai se superando e a gente também, eu acho que a gente tem que estar aberto no erro. A gente erra mesmo, a gente não tem jeito, mas ninguém vai aprender se não errar. Sim. Então, o erro faz parte do processo. E quando a gente pensa, nós educadores, nós pensamos, né, muito no processo de avaliação. E o processo de avaliação é que nos ensina que a avaliação mostra o que não está bom, e isso não é porque a gente fracassou, o que não está bom é para ser superado. Então, é muito importante essa coragem da gente iniciar o novo, fazer o novo, viver o novo, e dizer, eu não faço ainda perfeito, porque eu não tenho familiaridade, mas estamos aqui fortes, firmes, né? Nesse trabalho. Ninguém nasce bem. A gente constrói esse resultado, né? Então, assim, né, tem que ir atrás, gente. E ferramentas, tecnologia, a gente aprende, né? É como? É fazendo teste, é testando, é arranhando, é lendo uma coisa ali, faz teste, e hoje em dia a gente tem tudo pronto. Nós temos muitos vídeos prontos lá no YouTube ensinando já, né? Como que eu faço uso dessas ferramentas, tutoriais óbvios, completos. Você é de uma geração mais jovem, você vai aprender, você vai aprender no Google, vai pesquisar. Eu pego a minha bolsa, como fazia minha avó, e vou lá no gerente e digo, não dou conta, não sei, me ensina. Agora, o carro, né? Não sei usar o carro, o rapaz diz, pode vir aqui, marca uma hora que eu vou te ensinar. Gente, eu estou aprendendo a nadar. Isso é muita coragem. Mas é isso, dizer sim para essas coisas que nos agradam, que nos fazem bem. E se uma pessoa sabe, a gente também pode saber. A nossa história passa muito por esse desafio, a nossa história passa muito por essa superação. Sabe? E eu sou, assim, muito grata, porque tem muitas empresas fechando as suas portas e nós estamos matriculando os nossos cursos de psicopedagogia, de educação especial, o curso de pedagogia, de MBA, de neuro, de educação infantil, estão aí, estão com turmas abertas, nós estamos tendo feedbacks positivos de aprendizagem, feedbacks positivos de resultados, de competências sendo desenvolvidas. E as fragilidades estão aí para a gente superar, né? Sim. Então,
Eu sou grata e queria te perguntar o seguinte, Fabiana. As tecnologias aí no G Suite, o que é mesmo o G Suite? Calma que tem mais. E a outra coisa, né? Quais as que você acha que são mais indicadas? Né? Eu estou assim, extremamente satisfeita com a escolha do Meet. Nós escolhemos o Meet inicialmente porque ele teve menos procura, ele estava mais disponível e ele era gratuito. E foi um sucesso. Então, eu queria te ouvir nessas duas coisas. G Suite, sempre me atrapalho com essa expressão, né? O que é exatamente? O que está por trás? Quais são as ferramentas que você acha que são mais adequadas para esse momento? Enfim, o que você está dizendo para o nosso público que pode fazer a mudança? Você viu que eu caminhei um pouco assim, para trazer assim, desafios até que são meus pessoais, no sentido assim, de estimular, porque a gente tem que ser estimulado. Né? Sim. A gente tem que ser todo dia estimulado. E aí o estímulo, às vezes, ele vem com uma palavra que acende uma luzinha, que acende uma motivação interna e que nos deixa melhor, mais feliz. Estar melhor é estar mais feliz. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre G Suite, primeira coisa, né? O G Suite, ele é um produto do Google, né? O Gmail, eu tenho acesso ao meu e-mail, eu tenho acesso a alguns recursos, por exemplo, né? Hoje, né, todas as contas Gmail, elas têm acesso ao Meet, mas até algum tempo atrás, né, o início do ano, né, o recurso do Meet, né, ele era o quê? Né, fechado para o G Suite. Então, o G Suite, ele é um pacote de aplicativos do Google, tá? Então, quando a pessoa assina, né, quando cria uma conta no G Suite, ela vai ter um e-mail e junto com esse e-mail virão outros recursos. Existem vários pacotes, cada um, então, por exemplo, acesso limitado, né, lá do seu Drive. Enquanto que lá no seu Gmail, por exemplo, você tem acesso a 15 GB, se eu tenho, né, o acesso ao G Suite, eu tenho acesso ilimitado ao meu Drive. Eu consigo criar usuários dentro daquele mesmo e-mail, né? Fabiana, por exemplo, icg.com.br. É um usuário pertencente ao e-mail, né, ICG, certo? Então, eu posso ter outros usuários, eu posso limitar o acesso a esses usuários, eu posso criar e-mails personalizados e todos esses recursos. Então, seria, né, em outras palavras, né, um Gmail, né, institucional. Ele é um e-mail institucional. Ele é um Gmail, ele é um e-mail mais aprimorado. Da mesma forma que nós temos também, né, se a gente for pegar a questão lá do Hotmail, o Hotmail também, ele tem os e-mails o quê? Né, fechados pela Microsoft. Quando eu assino aquele pacote, eu tenho acesso a uma série de outros aplicativos, tá? Como o Office, por exemplo, 365, a todos os outros recursos, edição de vídeos, né? E tudo mais. E os recursos que nós teríamos ali dentro dele seriam aqueles que eu já tinha comentado, né? Sobre Google Drive, sobre documentos online, sobre formulários. O ICG hoje, por exemplo, né? A cada turmas, né? Pessoal que é aluno aí já sabe, que sempre que tem aula, termina a aula, vocês fazem o quê? Avaliação. E essa avaliação, ela chega de que forma para vocês? Vocês recebem um link, seja através do e-mail de vocês, seja através do seu WhatsApp, vocês acessam aquele link e vocês têm acesso a um formulário, onde vocês preenchem, então, o quê? A avaliação daquela aula. Essa avaliação, ela vai diretamente para o e-mail lá do ICG, né? E a professora Sandra, por exemplo, pode avaliar como que foi aquela aula, né? Fazer uma avaliação. Então, é um recurso muito útil, que eu posso utilizar também com os meus alunos, né? Que eu posso criar também aí, colocar um recurso para ele fazer, né? Um questionário, uma, né, avaliação, e vai chegar tudo lá no meu e-mail. Eu economizo papel, eu ganho tempo, eu tenho facilidade com isso. Né? Respondi aí, professora? Você sabe o que eu estava pensando? Sim. Eu, quando estudo as coisas, eu logo tenho ideias. E eu estava aqui olhando, eu sempre fico aqui olhando a live, falando, dando uns boa noite, comentário. Estou ficando mais ativa, estou soltando.
E aí, eu estava vendo, pensando que hoje nós precisamos fazer cursos, sim, cursos práticos, né? Como que é aquilo que de vez em quando eu te chamo para a gente, vamos criar um questionário, como que eu crio esse questionário, né? Vamos fazer um pequeno vídeo, editar um pequeno vídeo, hoje está muito fácil editar um vídeo, né? Fazer um vídeo e mandar um Sim. hoje. Então, eu acho que assim, é colocar, Fabiana, qualquer coisa, se alguém quiser chamar a Fabiana para ela fazer uma aula sobre isso, de fato, trabalhar com esses recursos, eu recomendo. É uma pessoa maravilhosa, que tem uma didática incrível. Obrigada, e que professora. nos leva, de fato, a poder, a saber, né, a nos empoderar como professores nesse momento. Então, sua propaganda está feita. Obrigada, professora. Se tiver algum ex-aluno meu aí, ó, pode colocar, ó, concordou. Se tiver algum ex-aluno aí, se quiser discordar, fale agora, né? E não cale para sempre, né? Que eu sempre brinco. Teve dúvida, pergunta. Que graças a Deus, Deus me deu muita paciência. E a gente tenta fazer uso disso. Né? Então a gente tenta fazer uso disso cada dia mais. Porque nós aqui pensamos, né, Fabiana, que nós Sim. Conversar, né, também sobre esses desafios, né? Que desafio, esses desafios para o professor, aqui no nosso caso, as funções elas estão misturadas, né? O meu aluno aqui ele é um acadêmico, mas lá fora ele é docente do seu filho, sim, né? Docente numa escola pública. Então a gente tem aqui uma alternância de papéis, ora acadêmico e ora docente. Então, a gente vai vendo assim, a gente ia conversar um pouco, e ia dar tempo, a gente tem alguns minutinhos aí, os desafios, né? Quais são os desafios para a gente incorporar essas tecnologias? Mas eu penso que a gente já está trazendo isso, né? Nós já estamos o primeiro desafio, vamos nominar alguma coisa aí, né? Porque o primeiro desafio é a coragem. Perder o medo de errar. Porque com certeza nós vamos errar. Sim. O outro é ter a coragem de chegar para o outro e dizer, olha, você sabe mais do que eu, me ajuda. Me ajuda, vamos trocar, vamos, né? Eu faço alguma coisa com você me ajuda. É juntar as pessoas e aprender com elas, né? Que é um grande princípio da educação. E além disso, né, você trouxe aqui a questão de buscar os recursos disponíveis. Hoje tudo, se você perguntar no Google como eu gravo um vídeo, você vai encontrar inúmeros tutoriais. Sim. Como eu utilizo, né, o meu e-mail para armazenamento. Essas são questões assim, que eu, pessoalmente, ainda tenho dificuldade de utilizar isso de forma adequada. Mas, enfim, trouxe algumas coisas, queria que você falasse sobre outras, e a gente tem que ir caminhando para o fim. A gente ainda tem alguns minutos, mas a gente tem que falar ainda dessa programação, né? Nós vamos ter que continuar. Eu queria só colocar, professora. Nossos convidados. Sim, eu queria só colocar sobre isso, tá, gente? Porque quando a gente fala sobre tecnologias, deixar claro o seguinte: tecnologia não substitui nunca a figura de um professor. Ela serve como ferramenta, né? Então, né, tecnologia é apenas uma ferramenta que vai auxiliar, né, esse professor, né? E outra coisa, gente, a ferramenta tem que fazer sentido. O uso dessa solução não é simplesmente usar por usar, mas ele tem que dar sentido a esse aluno, né? Então, assim, o uso dessas tecnologias, seja ela qual for, tem que estar alinhado com esse propósito da ação docente, né? Então, você fazer uso disso, né, alinhado com essa sua, né, proposta, tá? E, assim, outra coisa que eu queria... Já tenho que falar aqui rapidinho, que eu sei que a senhora vai querer fechar também, que é o seguinte, gente, independente dessa tecnologia ou recurso que você usa, seja ele remoto, seja ele presencial, o mais importante ainda é o quê? Metodologia e o quê? Interação desse professor. Seja aquele olho no olho, né? Seja aquela o quê? Seja aquela chamada por vídeo, seja aquela mensagem que você manda, mas você tem esse retorno, né? E eu gosto muito daquela frase lá de Rubem Alves que fala, quando a gente ensina,
a gente continua a viver na pessoa que foi ensinada, né? É uma responsabilidade muito grande também. Então, assim, a gente ter, né, isso aí. E eu não poderia fechar essa fala minha sem falar, né, também sobre, né, cada um desses guerreiros aí, né, parabenizar cada um de nós aí, né, professores. Então, assim, esse ano não foi fácil para ninguém, né, é um ano onde a palavra reinventar, né, e adaptar, né, foi o quê? Né, palavras diárias aí, e assim, para todos aqueles que precisaram, né, adaptar a sua casa, organizar um espaço, o seu cenário, escritório, criar um estúdio, precisaram fazer o quê? Né, gastar, né? Trocar o quê? Internet, computador, celular, webcam, microfone, fone de ouvido. A todos aqueles professores que precisaram, então, se, né, adaptar a esse novo cenário. A todos aqueles que saíram lá desse ambiente, né, de sala de aula presencial, né, e descobriram novos horizontes, ferramentas que eles nem faziam ideia, né, que elas existiam. Então, a todos esses, parabéns pelo Dia dos Professores. Tá? Deixar? Pode falar. Você não vai embora ainda. Não, estou aqui, estou aqui. Eu estava perguntando para a minha assessora aqui, eu tenho que aprender um jeito de conversar com a minha assessora, porque a minha assessora não quer me olhar. E aí eu fico falando com ela, você se converteu aí, você ficar cochichando. Mas é porque a gente estava vendo quantos minutos a gente já tem claro, né? Sim. Eu tenho que aprender a olhar isso no meu computador. Eu tenho que aprender, é uma coisa que eu não sei. Você sabe fazer isso, Fabiana? Como é que faz? Sabe? Alguém sabe para nos ensinar? Alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal está agradecendo, cumprimentando a gente, né? De Jane, de responder todos, né? Passa rapidinho aí. Então, enquanto a gente vê os minutos, aí no meu eu estou com 20h56. O meu tem 4 minutos. Mas a gente está verificando aqui o tempo. E amanhã, dia do professor, né? E a gente, alguma pessoa que nossa aluna disse que o professor é muito importante para e é fácil. O que faz a diferença? Né? Por que o professor faz a diferença? É por conta desse relacionamento, do vínculo, do significado. Isso tem um extremo valor. As ferramentas, as tecnologias, nós temos que aprender, superar, nós temos que continuar enfrentando o desafio, mas não de grande valor. Então, eu queria cumprimentar cada um também, como a Fabiana disse, né, dar os parabéns e dizer que amanhã, 20 horas, a gente tem aí 2 artistas lindos que vão tocar para a gente. Não sei como vai ser, mas o meu papel é acolher e nós vamos ouvir muito. Então, vocês podem pegar lá com a gente, podem buscar no nosso site a programação. A gente também vai mandar para vocês, é o Chan e o Correia, Gilberto Correia. Eles vão estar com a gente. Na sexta-feira, nós vamos ter o San Cirus. O San vai estar, nós vamos trabalhar uma pegada assim, de significado, pensando um pouco essa educação que precisa ter as humanidades, né? Sim. Que não são as máquinas que movem o mundo. O que move o mundo são os sentimentos, né? O relacionamento, as afetividades. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E no sábado, nós vamos receber o professor Delmar, que é o diretor da Faculdade Delta, e nós temos muitíssimo a agradecer. A nossa história começa com a Faculdade Delta, e o Delta tem a sua história, nós a nossa, mas a gente vem convergindo. E é uma pessoa encantadora, é um doutor, é uma pessoa que se superou e é um grande educador. É um grande educador. Então, sábado, nós vamos estar com o professor Gilmar Alves de Souza. Então, a programação especial para vocês. Eu quero agora, nos minutos que nós temos, abrir, se alguém quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta para nós. Fabiana, suas últimas palavras, nós vamos encerrando. É uma honra ter vocês. Obrigada por confiar no CG. Obrigada por fazer parte da nossa história e nós da sua. Obrigada aos professores, da minha equipe. Então, a todos, gratidão a todos.
Fabiana, e eu vou olhando. Obrigada, aqui, foi professor, ótimo. também, né, por essa noite, né, por essa conversa. Obrigada a todos aí, né, pelo apoio, pelas mensagens ali, né, pelos agradecimentos, né. Pena que passa tão rápido, né, a gente né, poderia continuar conversando aqui mais tempo, falando mais coisas, né, mas foi muito bom, enfim, né, gratidão a todos aí, né, e recebo o meu abraço, mesmo que, né, distante, mesmo que, né, virtual, recebo aí o meu abraço. A Vilma está tendo uma participação muito importante, o pessoal está agradecendo, né? Gostou, disse que gostou. Então, bom, obrigada e boa noite a todos e até amanhã. Tá? Fiquem com Deus. E se puderem, curtam, compartilhem. Nós precisamos movimentar o ICG, porque é o primeiro aniversário que a gente passa separado. Tá bem? Muito obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.